Esses dias eu recebi no meu direct do Instagram o caso de uma moça que ela traiu o seu até então namorado. E a traição botava muita coisa a perder, mas muita coisa mesmo. Foi um cara que confiou muito nela, um cara que a acolheu numa situação muito vulnerável, um cara que ele assumiu responsabilidades que ele nem deveria por essa mulher. E mesmo assim, ela o traiu. Ela o traiu, ela se arrependeu, e obviamente que ele não quis mais nada. E agora ela se encontra numa tentativa de reconciliação. E eu tô dando esse exemplo para conversarmos hoje a respeito de certos movimentos que nós fazemos e que sabemos que é errado. Nós sabemos que vai trazer uma série de prejuízos. Nós sabemos que vai dar ruim, mas mesmo assim nós fazemos. Por que será? Vocês já pararam para se perguntar? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para o ser humano de uma determinada forma. A gente precisa ter uma visão antropológica adequada. E o que é uma visão antropológica? Eu vou falar em termos mais fáceis. A visão antropológica é uma visão de ser humano. A antropologia filosófica é uma área do conhecimento que se volta para o ser humano e tenta compreendê-lo, tenta entender o que é o ser humano e quais são as suas motivações, o que dita o seu comportamento. Eu carinhosamente digo que a antropologia filosófica é a mãe da psicologia, porque ela consegue ela consegue fazer com que todas as visões de psicologia caibam dentro dela. Isso é incrível. E hoje o debate dentro da psicologia ele é muito fragmentado. Cada escola tem sua visão antropológica, cada visão vai puxar a sardinha para si. E, na minha opinião, a antropologia filosófica ela consegue dar conta de todas as correntes da psicologia contemporânea. Enfim, voltando aqui para o nosso assunto, a gente precisa olhar para o ser humano de uma determinada forma. E a gente precisa entender que nós somos movidos por motores diferentes dentro de nós. Vou colocar dessa forma. Então vou pegar o exemplo dessa moça aqui. Uma parte dela sabia que ela estava fazendo algo que traria muitos prejuízos para ela, traria muitas coisas ruins para ela. E uma outra parte dela desejava essa traição. É como se a personalidade dela tivesse dividida no meio, como se ela não tivesse em plena posse de si, como se ela não tivesse total consciência sobre suas ações. É como se a consciência dela estivesse dividida no meio, onde metade se faz algo ou se deseja fazer e metade se faz outro algo. E por que eu estou dando esse exemplo dessa moça? No fundo, porque eu quero conversar com você. No fundo, eu quero que você comece a perceber que você também carrega muitos desses sentimentos contraditórios. E a antropologia filosófica, ela entende da seguinte forma. É como se fossem motores diferentes agindo dentro de nós. Existe um motor que é o motor do nosso corpo. É o motor que nos leva a dormir, que nos leva a comer, a fazer as nossas necessidades básicas, a buscar a sobrevivência, a preservação e a perpetuação da nossa espécie. Então, o nosso corpo é uma parte de nós que ela é ditada pelos processos fisiológicos que nos ocorrem. É um motor da ação humana. É um tipo de motivação. É algo que gera determinados comportamentos ou nos leva a uma tendência de certos comportamentos, embora a gente consiga ter um certo controle sobre eles. Como, por exemplo, se eu estou com sono, há um motor em mim fisiológico pedindo para que eu durma, mas eu posso, mesmo assim,
sair, andar e, enfim, não me inclinar a isso. Diferente de certos animais, inclusive. Mas existe um outro motor, é um motor que ele olha para coisas boas no mundo e deseja coisas boas. Um motor que olha para uma situação injusta e busca reestabelecer a justiça, busca reestabelecer a ordem. Um motor que se volta para os bens, que são bens transcendentes. Este motor, nós vamos dar o nome aqui de espírito, certo? É o espírito que se volta para os bens mais elevados que nós, seres humanos, concebemos. Não que nós concebemos enquanto nós criamos, mas nós percebemos. Percebemos e desejamos nos aproximar disso. Então, o nosso espírito, ele se aproxima disso. E por um outro lado, há um outro motor nosso. Um outro motor que ele deseja aproximação com pessoas, que ele deseja sorrir, que ele deseja assistir um Netflix, que deseja comer um sorvete saboroso. E este motor, ele não está, não necessariamente no nosso corpo, não é necessariamente do nosso corpo, nem é do espírito, nem contempla os bens mais sublimes e mais transcendentais, mas ele está no meio do caminho. E este motor eu vou chamar de alma. E muitas vezes, meus caros, nós estamos presos num ciclo de contradições internas, onde, por um lado, o meu espírito deseja algo, mas a minha alma deseja outra coisa e o meu corpo outra coisa. Quanto ao corpo, não tem muito o que desejar, porque o corpo ele sempre vai ditar os nossos comportamentos. Nós somos reféns disso. Não tem como a gente deixar de dormir, não tem como a gente deixar de ir ao banheiro, de fazer nossas necessidades, deixar de adoecer, não tem como. Então eu vou tirar o corpo da jogada, deixa ele em outro canto, vamos falar sobre a nossa alma e vamos falar sobre o nosso espírito. A alma é o que nós chamamos de psique, o nosso psiquismo, ok? Então nós possuímos certas contradições e, prestem atenção, se nós vivemos sempre negando, em um estado de negação, em um estado dessa tensão, onde hora eu vou para um lado, hora eu vou para o outro, eu entro numa crise interna, numa bagunça interna, que é o caso dessa moça. Por um lado, o espírito dela se volta para a situação que ela estava vivendo e reconhece que naquela situação há um bem, há uma pessoa que a amou, que a acolheu, que assumiu responsabilidades que não deveria por amor. Há uma ideia de bem transcendente ali. Há esta presença destes bens. Mas por um outro lado, alguém soprou no ouvido dela que ela era bonita, que ela devia se valorizar, sei lá o quê. Alguém soprou algo no ouvido dela e fez com que ela se voltasse e falasse: nossa, é mesmo, eu preciso disso. Mesmo sabendo que se ela fizesse isso, ela cometeria um erro muito grave. E esse tipo de movimento quero que vocês comecem a perceber, porque, como eu repito aqui em todos os meus vídeos, eu estou aqui para ajudá-los a desenvolver as habilidades necessárias para que vocês construam relacionamentos saudáveis e duradouros. E uma dessas habilidades é a habilidade do autoconhecimento. E eu estou aqui ajudando vocês a enxergarem que existem motores diferentes dentro de vocês e que muitas vezes esses motores eles entram em contradição e nós acabamos cometendo erros que nós sabemos, né? Nós acabamos tomando ações que nós sabemos que são erradas e mesmo assim nós a fazemos. E eu quero que você comece a perceber isso, porque isso acontece o tempo inteiro dentro do seu relacionamento. Aquela frase que você sabe que você não deveria dizer.
aquele momento onde o outro, seu cônjuge, aparece com uma série de fragilidades, onde ele erra e você vai lá e cutuca mais ainda o erro e você tenta se colocar num lugar de superioridade. Você sabe que você faz isso. Você sabe que isso não é bom. Você sabe que para o seu relacionamento isso é péssimo e vai trazer consequências gravíssimas para o seu relacionamento. Vai fazer com que o outro se sinta muito magoado, muito diminuído, mas mesmo assim você faz. Então comece a perceber esse tipo de movimento interior. Comece a perceber que há uma parte de você que sabe, no fundo, que sabe o que é o correto a ser feito. Há uma voz lá dentro, mesmo que você não dê ouvidos a ela, há uma voz lá dentro que te diz: ei, por esse caminho não. Ei, tenha mais paciência. Você sabe que a outra pessoa está correta. Você sabe que você deveria pedir desculpas. Você sabe que se você ficar curtindo foto de mulher no Instagram e de conversinha com mulher no Instagram, isso vai prejudicar o seu relacionamento. A sua esposa vai ficar insegura. Ou você sabe que se você começar a fazer regime de silêncio, o seu cônjuge vai ficar inseguro. Existe um lugar aí dentro da sua consciência que sabe essas coisas. Vou dar o nome que nós usamos aqui. O seu espírito sabe que há uma série de coisas que são boas e outras coisas que são ruins. Coisas essas que nos aproximam dos bens transcendentais deste mundo. Só que por um outro lado, você, eu, em alguns momentos, e todos nós temos uma tendência a não ouvir essa voz que sopra lá no fundo da nossa consciência. Nós ignoramos essa voz e fazemos com que o outro motor, o motor da impulsividade, o motor do egoísmo, o motor do orgulho, o motor das nossas carências, das nossas faltas, nós permitimos com que esse motor fale mais alto e é aí que nós caímos nos nossos erros. Então, se você deseja construir um bom relacionamento, você precisa começar a agir de acordo com essa voz que sopra lá no fundo da sua consciência. Em algum outro vídeo aqui, eu já devo ter comentado que o casamento ele não se completa com as duas pessoas, mas ele se completa numa trindade. Quando o casal olha para os bens transcendentais, olha para um projeto de desenvolvimento de virtudes e construção de valores. Isso tudo que eu estou dizendo, essa construção é uma construção do espírito. É uma construção que ela vai exigir de você que você esteja íntimo e com os ouvidos abertos para ouvir essa voz que sopra lá no fundo da sua consciência. E quanto mais você ouve isso, quanto mais você e o seu cônjuge aprendem a ouvir essa voz e passam a agir de acordo com ela, muita coisa passa a melhorar. Eu digo que os casais devem olhar para algo fora deles e este projeto, essa construção das virtudes e dos valores, nós podemos resumir em duas palavras: a verdade e a bondade. E a verdade, ela é capturada pelo nosso espírito através dessa vozinha da nossa consciência que diz que nós devemos fazer a coisa correta. E olha só, devemos fazer a forma, o que é correto, em outras palavras, significa fazer aquilo que é bom. Ou seja, a verdade e a bondade são facetas de uma mesma coisa. De uma mesma coisa que eu vou dar um outro nome aqui. Vou dar um nome de amor hoje. Ok? Então pensem sobre isso. Essa conversa aqui que nós estamos tendo é um papo, tipo um papo de amigo.
de um conselheiro, de quem todos os dias senta no consultório e ouve casais brigando, casais à beira do divórcio, casais magoados por traições, casais que não têm relação sexual. E uma parte considerável desse tipo de conflito, desses conflitos que eu recebo em consultório, ocorre porque os casais simplesmente ignoram esta voz que sopra no fundo da consciência deles. E uma parte do meu trabalho aqui é fazer com que eles aprendam a ouvir essa voz e aprendam a agir de acordo com ela, agir de acordo com esta voz na consciência que sopra no nosso ouvido aquilo que é bom e aquilo que deve ser feito. Mesmo que você a ignore, essa voz está aí. Todos os dias ela sopra no seu ouvido, e quanto mais você para ouvi-la, quanto mais você exercita o hábito de agir de acordo com ela, melhor você se torna, mais você ouve essa voz e melhor o seu relacionamento se torna a cada dia, ok? Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, eu espero que esse vídeo te ajude a ouvir melhor essa voz. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. E só avisando aqui, agora não teremos mais vídeo todas as semanas. Os vídeos vão acontecer 3 vezes na semana. Estou com o 3º filho para nascer, um monte de paciente para cuidar. E esqueci de falar, se você não sabe, está chegando aqui agora, você não me conhece, eu me chamo Gabriel Kanashiro, sou terapeuta de casais, tenho uma clínica especializada em terapia de casal. E o meu método de trabalho é um método de trabalho que, na minha visão, é um método completo para tratar casais, porque nós trabalhamos com base na psicologia, na filosofia e na antropologia filosófica. Hoje eu dei uma pincelada do que seria antropologia filosófica aqui através desse vídeo, e se você se identifica com isso e acredita que eu posso te ajudar no seu relacionamento, você vai na descrição desse vídeo, entra no meu site, lê um pouco sobre o meu trabalho e, caso faça sentido para você, você entra em contato comigo e nós falamos pelo WhatsApp, ok? Então, voltando ao recado aqui, os vídeos não sairão todos os dias, sairão 3 vezes na semana, ok? Por conta de tudo isso que eu falei. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.